Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pereira e a gente vai começar uma aulinha de informática em relação a Excel. A Silicon ela gosta muito de cobrar Excel e principalmente na parte de fórmulas. Mas antes de eu começar a dar essa parte de fórmulas, eu gostaria de antes falar algumas coisas básicas para você entender como que é esse programa. Esse programa ele utiliza planilhas. O que é uma planilha? É isso daqui, ó, que você está vendo. A gente tem esses encontros aqui de colunas A, B, C, D e de linhas 1, 2, 3, 4. Quando você tem um encontro de uma coluna com uma linha, você vai chamar isso daí de célula. A célula A1 é essa daqui, porque ela tem o encontro da coluna A mais a célula 1, a linha 1, perdão. B1, a mesma coisa, C1. Então, aqui nós temos A, B, C, D, E, F em relação às colunas, e aqui são as linhas. O encontro desses dois forma uma célula, beleza? Mas não é isso que eu quero me prender. Hoje eu quero falar para vocês as principais fórmulas que a Silicon ela gosta de cobrar aqui desse programa. Vai cair nessa prova agora da Guarda Municipal de São Gonçalo e com certeza ela vai cobrar pelo menos duas questões aí de fórmulas do Excel, e é importante que a gente saiba, beleza? Então vamos lá, pessoal, eu vou dar uma breve passada pelo programa para vocês aprenderem algumas coisas aqui básicas. Aqui em cima nós temos aqui as chamadas abas, e geralmente em algumas bancas eles vão pedir exemplo, o que tem na aba revisão aqui? E você vai ter que gravar cada uma dessas funções. Mas eu vi que a banca Silicon ela não gosta muito de cobrar isso. Ela pode cobrar? Claro que ela pode. Mas ela geralmente ela gosta de cobrar as fórmulas. E para isso eu vou dar uma passada breve sobre o que é o Excel, basicamente. Ele vai trabalhar com planilhas. O que são as planilhas? São esses conjuntos aqui de células. Aqui embaixo a gente pode criar mais uma planilha, entendeu? Posso criar quantas forem necessárias. Aqui em uma célula eu posso colocar, por exemplo, um nome, um texto, normalmente. Eu posso também colocar uma conta de soma, e por exemplo, sempre quando eu for colocar uma conta ou uma fórmula, eu começo com um caractere igual. É muito importante isso. Vai dar 4, 2 mais 2. Eu posso também colocar uma fórmula, e é aqui que eu quero me ater. As fórmulas, elas são muito cobradas pela banca Silicon. E o que são as fórmulas? As fórmulas, basicamente, elas vão dar alguma função para a gente. Um exemplo disso é a fórmula soma. A fórmula soma, ela vai dar para a gente a função de somar células ou também números. Por exemplo, eu posso colocar aqui 5 mais 5, fecha. Perdão, 5 mais 5, fecha e vai dar 10. A sequência correta para você escrever essa fórmula específica, ou seja, qual é a sintaxe dessa fórmula? É essa daqui, ó. Igual sempre em qualquer fórmula, soma, abre parênteses, 5 mais 5, ou também tem outras formas de a gente colocar aqui um intervalo, fecha o parênteses e enter. Vai dar o resultado da fórmula. Mas vamos colocar um exemplo prático. Imagine que nós temos aqui, aqui na célula C1, número 10, aqui 15 e aqui 20, por um exemplo. E se eu colocar aqui igual e falar soma, entre parênteses, mas eu não quero mais colocar números isolados, eu quero agora me referenciar a células. Como que eu vou fazer? Simples. Eu quero começar aqui pela C1, certo? Eu vou escrever aqui então C1. Olha o que aconteceu. Ele vai lá e ele vai selecionar essa célula. Beleza. Agora eu quero somente a célula C1 e a célula C3. Como que eu faço? Pessoal, existem dois caracteres que vocês precisam estar muito atentos, porque eles são a base para você conseguir entender como fazer uma questão de fórmulas do Excel. Quando eu coloco o ponto e vírgula, eu quero dizer que eu estou querendo somar a célula C1 ou seja, ponto e vírgula, e alguma outra, ou seja, eu quero selecionar somente duas. Então eu vou agora com a célula C3.
Se eu fechar isso daqui e der Enter, vai me dar o resultado 30. Por quê? O ponto e vírgula ele serve para utilizar o E, ou seja, eu vou pegar uma célula e outra. Mas agora, Pereira, se eu quiser pegar agora e colocar de novo a fórmula soma, e eu quiser pegar a célula C1, C2 e C3, como que eu vou fazer? Simples, preste muita atenção. Eu vou pegar a célula C1 e eu vou utilizar o caractere de intervalo. Qual é o caractere de intervalo? Ou seja, eu quero pegar dessa célula até essa. Simples, eu vou pegar o 2 pontos e vou até a célula C3. Olha o que aconteceu, ele pegou todas. Eu não precisei pegar a célula C1, C2 e C3. Eu coloquei o intervalo que eu quero através do caractere 2 pontos, importante. Vou fechar e vai me dar a soma desses 3 números, que é 45. Entendeu? Vamos colocar um outro exemplo. Imagine que aqui na célula D1 a gente tem 5, aqui a gente tem 10, aqui a gente tem 30. Beleza? E eu vou de novo colocar a fórmula soma. Agora eu vou querer pegar a célula C1, C3 e D2. Como que eu vou fazer? Eu quero somente essas 3 células. Simples. Eu vou pegar C1, vou colocar ponto e vírgula, porque lembra que o ponto e vírgula é o E do Excel. Vou pegar agora a célula C3 e ponto e vírgula de novo. E vou agora pegar a célula D2. Olha o que aconteceu. Eu selecionei somente 3 células através desse caractere muito importante que é o ponto e vírgula. Beleza, a soma deles deu 40. Agora eu vou querer pegar um conjunto, um intervalo de células, mas não todos. Eu vou querer pegar da célula C1 até a D2. A célula C3 e a D4 e a D3, perdão, eu não vou querer. Como que eu vou fazer isso? Simples. De novo, soma, entre parênteses, vou selecionar C1, mas agora eu quero esse intervalo aqui específico, ó, C1, C2, D1 e D2. Como que eu vou fazer? 2 pontos, lembra? 2 pontos é para você dar um intervalo. Eu vou selecionar o intervalo e as células que estiverem dentro desse intervalo, elas vão ser selecionadas para a gente conseguir dar o resultado da fórmula. Eu vou colocar agora a célula D2. Olha o que aconteceu? Ele fez esse quadradinho, esse intervalo. É muito importante isso. Parece básico, parece, mas sem esse conhecimento você não vai conseguir fazer nenhuma questão de Excel. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer uma questão aqui da Banca Selicom sobre Excel. Essa questão foi cobrada em 2021, ou seja, é uma questão que a banca ela gosta de cobrar recorrentemente. Ele está falando aqui que foi inserida na célula E10. Vamos descobrir onde é que está a célula E10. E10 está aqui, ó. Coluna E, linha 10. Ou seja, E10 é essa daqui, ó. A soma exclusivamente dos números mostrados nas células A8 e E8. Pessoal, sempre quando você virem a letra E, lembre-se do intervalo que ele está se falando. Ele está colocando então ponto e vírgula. Lembra? O ponto e vírgula ele indica E no Excel, ou seja, eu vou pegar somente 2 pontos, ou mais, mas eu vou pegar pontos isolados, e o 2 pontos, em vez do ponto e vírgula, ele vai pegar intervalo. Beleza? Então ele está querendo aqui o quê? O ponto e vírgula. E em E12, vamos descobrir onde é que está E12. E12 está aqui no E, mais o 12 aqui, E12, maior de todos, aqui 29. Outra expressão que determina o maior número dentre todos no intervalo. Lembra que eu te falei, quando a gente está falando de intervalo, lembre-se do caractere 2 pontos. Quando a gente está falando do E, lembre do caractere ponto e vírgula. No intervalo de A8, A é 8, ou seja, ele está querendo pegar de A8, que começa aqui, e quer ir até a célula E8, usando a função maior. Diante disso, ele está querendo que você descubra qual é a fórmula que está sendo utilizada em E10 para fazer aquelas somas e em E12 para fazer esse intervalo todo. Vamos lá.
Lembra que a gente falou que quando a gente vai falar sobre soma, aqui está todo mundo soma, beleza, mas ele está querendo falar em relação ao intervalo ponto e vírgula. Vamos excluir todas as alternativas que não têm o ponto e vírgula. Ó. Aqui não pode ser. Por quê? Aqui nós temos os dois pontos, e a gente está procurando o quê? O ponto e vírgula, porque a gente quer somente A8 e E8. Aqui também nós não podemos ter, então só sobrou A e C. Ou seja, a gente já eliminou 50%. Falta agora 50%. Vamos lá. Agora ele está querendo usar a função maior. Eu vou aqui explicar qual é a sintaxe da função maior. A função maior ela é assim. Você vai colocar igual maior. E aqui você vai querer descobrir qual é o maior número entre tal intervalo. Ele colocou aqui de A8 até 2 pontos, lembra? 2 pontos é 8. Mas tem um porém. Você vai colocar aqui um ponto e vírgula que faz parte, esses dois caracteres aqui. Esse caractere aqui ele faz parte da fórmula maior. O ponto e vírgula. Você vai falar qual número maior que você quer. Se você quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior e assim em diante. Ele está falando aqui que ele quer o maior número dentro do intervalo, então você vai colocar o número 1 aqui. Ou seja, entre esse intervalo de A8 até E8, eu estou querendo o maior número, o primeiro maior número. Agora eu te pergunto, aqui no caso ele deu 29, porque nesse intervalo aqui todo, o 29 ele é o maior número. Mas e se eu colocasse aqui a mesma função, mas em vez de eu colocar, vamos lá, 8 é 8, ponto e vírgula, em vez de eu colocar 1, eu colocasse 3. Qual seria esse resultado? Simples. Lembra que eu falei? Esse númerozinho no final com ponto e vírgula, ele está querendo saber, na função maior, qual é o maior número entre o intervalo. Mas pode ser o primeiro maior, o segundo maior, ou o que a gente está querendo descobrir, que é o terceiro maior. Então vamos lá. O primeiro maior é o 29. A gente já sabe disso. Primeiro maior. O segundo maior, qual é? É o 25. E o terceiro maior é o 17. Ou seja, nesse caso, se eu colocasse 3 ali no final, ia dar 17 o número. Mas como eu quero o primeiro maior, aqui no caso deu 29. Beleza? Então vamos descobrir aqui agora qual é o que está mais correto aqui na parte do maior. A gente pode reparar que na C ele está errado, porque ele não coloca esse ponto e vírgula mais o primeiro maior. A sintaxe correta da fórmula maior, lembre-se que cai muito, a Silicon ela gosta disso, é igual maior, entre parênteses. Coloca o intervalo que você quer, ponto e vírgula e o primeiro maior. Entendeu? Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa A. Entendeu? Parece difícil? Parece, mas com muito treino, com muito esforço, fica fácil. Eu vou agora falar a diferença, que isso daí cai bastante, a Silicon ela gosta dessa diferença. A diferença entre a célula maior e a célula e a fórmula, a fórmula máxima. Qual é a diferença entre esses dois? É simples. A única diferença entre esses dois é que na fórmula máximo eu vou colocar aqui o mesmo intervalo, A8 até E8. A única diferença é que na máximo você não vai ter esses dois camaradas aqui, ó, o ponto e vírgula e o número que você quer, o primeiro maior, o segundo maior ou o terceiro maior. Porque lembre-se, quando a gente quer o máximo, a gente quer o primeiro e acabou. Eu não preciso ficar colocando o primeiro, o segundo e o terceiro maior, não. Máximo é máximo. Ou seja, se eu colocasse ali máximo, eu não ia ter esse ponto e vírgula mais um. Lembre-se disso, porque a Silicon não gosta muito disso. Não vai ter esse ponto e vírgula mais um. Vai ser somente o intervalo cru e acabou. Resultado aqui no caso seria 29, porque nesse intervalo aqui, o maior entre esses números é o 29, nesse intervalo aqui de A8 até E8. Beleza? Cai muito. E tem também os primos dessas fórmulas aqui. O maior, ele tem, consequentemente, também a sua fórmula prima, que é qual?
É o mínimo. É o mínimo não, perdão. É o menor. Tem o maior e também tem o menor. Qual é o menor? Você vai colocar igual menor a 8 até E8, o intervalo que você quer, e de novo você vai colocar o ponto e vírgula, né? E qual é o menor que você quer. Se você quer o primeiro menor, se você quer o segundo menor, o terceiro menor e assim vai. Vamos dar um exemplo disso? Vamos lá. Digamos que eu coloque aqui, nessa questão, a fórmula menor. Igual menor, entre parênteses, a 8 até E8. Ou seja, eu selecionei todo aquele intervalo. Só que aí eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, que é dessa fórmula, menor e maior tem esse ponto e vírgula obrigatoriamente. E eu vou colocar aqui que eu quero o segundo menor. Qual é o segundo menor dessa fórmula? É simples, a gente vai pegar primeiro o primeiro menor, que é o 13, o segundo menor logo é o 14, logo o resultado aqui seria 14, entendeu? Pessoal, isso cai muito, muito no Silicon, muito. Então, assim, parece difícil, mas é o que vai cair, entendeu? Então, assim, lembre-se sempre disso. E o número primo... Opa, bagunça aqui. Travou tudo, voltou. O número primo de máximo, ou melhor, a fórmula prima de máximo é o mínimo. Ou seja, se eu tenho o máximo, eu também tenho o mínimo. E também é bem simples. Se eu tenho o mínimo, eu vou colocar aqui é 8, até E8, eu vou querer o menor número daquele intervalo lá, que no caso é o 13. Vamos ver se está certo? Exatamente, aqui é o 13. Então, assim, pessoal, é uma questão que parece difícil? É. Mas, cara, isso vai cair muito. Vamos, então, fazer uma breve revisão? Quando eu colocar a fórmula maior, eu vou precisar obrigatoriamente ir colocar esse ponto e vírgula e falar qual maior que eu quero. Se é o primeiro maior, o terceiro, o segundo, o quarto, o quinto, o sexto maior. E aí, com isso, você vai lá no intervalo que a questão está te pedindo e você vai falar: poxa, se eu quero o terceiro maior, eu não quero o 29 porque ele é o primeiro, eu não quero o 25 porque ele é o segundo, eu quero o terceiro que é o 17. Beleza? Se eu coloco o primeiro maior, logo vai ser o 29, porque eu quero o primeiro. Beleza. Se eu coloco a fórmula prima de menor, de maior, que é o menor, é a mesma coisa, só que em vez de eu começar pelo alto, que aqui no caso é o maior, aqui vai ser o menor. A 8 até 8, aí eu vou colocar qual é o menor que eu quero, se é o primeiro menor, o segundo menor ou o terceiro menor. Já no máximo é o contrário. Você vai colocar somente ao intervalo e acabou. Ele só vai querer o máximo, o maior, entendeu? Ou seja, lembre-se disso, o máximo ele quer o máximo. Quem é o máximo? Não existe máximo segundo, máximo terceiro. Máximo, acabou. Então aqui você vai colocar somente o intervalo que você quer e acabou, entendeu? Aqui no caso o intervalo é 8 até 8, acabou, 29. E o mínimo, que é o mínimo, não existe o mínimo segundo, o mínimo terceiro. Mínimo, você vai colocar somente o intervalo e acabou. Você não vai colocar aquele ponto e vírgula, igual acontece aqui no maior, beleza? Pessoal, isso cai muito, se atente a isso, beleza? Alternativa, então, letra A. Vamos lá, pessoal. Outra questão muito parecida com a outra. Você pode ver que a banca ela é bem repetitiva. Ela vai usar as mesmas fórmulas, só que aqui ela tem uma fórmula nova. Beleza? Ela começa primeiro falando o seguinte. Em D5, ou seja, D5, maior número, foi inserida uma expressão que determina o maior número dentre todos nas células A3, B3, C3 e D3. Ou seja, ela está falando aqui o quê? Que ela quer o intervalo todo. Lembra que eu falei? Quando ela seleciona todos dentre um intervalo incompleto, você vai colocar o quê? 2 pontos. Se fosse E, se fosse somente essa célula e a outra célula, seria ponto e vírgula. Beleza? Isso é muito importante. Usando a função... Opa, repetiu de novo? É isso mesmo que eu tô vendo? Maior? Pô, meu irmão, então tá fácil. E a outra, ela fala aqui outra fórmula que se chama mod. A gente vai também descobrir como é que é ela. Primeiro, ou seja, ele está querendo descobrir primeiro qual é a fórmula que está em D5 e qual é o resultado da fórmula mod em D7. Então vamos começar aqui da célula D5. Vamos lá. Ele está falando o quê?
Ele está querendo falar qual é que vai ser essa fórmula. Se eu falei com você que a sintaxe dessa fórmula aqui maior, qual é a sintaxe? Aí eu colocar o intervalo que eu quero, em parênteses, né? Eu vou colocar também aqui, obrigatoriamente, esse ponto e vírgula, independentemente do intervalo, e vou colocar qual é o maior que eu quero, se é o primeiro maior, o segundo e o terceiro maior. Beleza? Fecha o parênteses. Aqui no caso, ele está querendo falar qual é o maior número dentre todos. Ou seja, se eu quero o maior número entre todos, logo eu vou usar, aqui nesse critério aqui, o 1, porque eu quero o maior número entre todos. Logo, vai ser então o quê? Igual, maior. Eu quero o intervalo A3, B3, C3 e D3, ou seja, eu vou colocar somente A3. O caractere de intervalo, que é o que? O 2 pontos. D3, ponto e vírgula, que é obrigatório da fórmula, não tem como mudar, senão dá erro. E eu vou colocar aqui o primeiro maior. Fecha o parênteses. E vamos ver qual é a alternativa que atende isso daí. A A, ela atende, a B também. Já a C não, porque ela não colocou esses dois camaradas aqui, ó, o ponto e vírgula, e qual é o maior que eu quero, se é o primeiro ou o segundo. E esse aqui também não. Então a gente ficou entre A e a B. Agora eu vou ensinar para vocês como é que é essa fórmula chamada mod. É simples. Igual mod. O que é mod? Vamos lá. Mod, essa fórmula, ela indica o seguinte. Ela vai querer saber qual é o resto da divisão. Como assim resto da divisão? Vamos lá. Ela falou o seguinte. Ela colocou aqui um e dois caracteres, que é o D5 e o 2. O que temos na célula D5? D5 nós temos o número 27. D5. Então a gente vai colocar aqui 27. E ali depois ele colocou o número 2. O que temos na célula 2? Não existe célula 2. Ou melhor, não existe essa célula que está sendo referenciada. Ele colocou somente o número 2. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma divisão entre esses dois termos. Como então que a gente vai fazer? Simples, bora fazer uma divisão. Pegou aqui o 2. 2 vezes 2. 2 dividido por 2, 1. 0. Desce o 7. Desceu o 7. 2 vezes 3. 6. Para chegar a 7, sobra 1. Opa! Deu essa sobra 1. Deu esse resto de divisão. Então, esse camarada aqui, o mod, MOD, ele vai dar resto de divisão. Ele vai querer somente isso. Ele vai colocar dois termos e você vai ter que dividir esses dois termos. O primeiro vai ser esse camarada que vai ficar aqui, que vai ser o dividido. E o outro vai ser o divisor. Então a gente pegou aqui o D5, que é 27, e a gente dividiu ele por 2. Quanto que deu de sobra para esse daqui? Sobrou 1. Essa sobra aqui é o que vai dar então no mod. Então no caso, a resposta é 1. Bora ver entre A e a B. A gente viu que aqui os dois estão certos, só que o segundo não. Não é esse daqui, ó, porque, ou melhor, não é 0, porque o resto dessa divisão, que é 27 e dividido por 2, não dá 0, o resto dá 1. Então ele quer saber qual é o resto da divisão 1. Lógico, logo então vai ser a alternativa B. Valeu? Vamos lá, pessoal. Outra questão, e da Silicon, ela cobrando as mesmas fórmulas e o mesmo tema. Você pode ver que ela repete muito, até a aparência da questão parece ser igual, mas não é. Então vamos lá. Aqui de novo ele vai colocar aqui uma célula E11, e vai falar que foi inserida uma expressão, uma fórmula, que determina o menor número dentre todos. Então, óbvio que a gente vai colocar então o critério de menor número entre todos, o 1, que eu quero o menor número entre todos.
Nas células, quais células eles querem? Ele quer A9, B9, C9, D9, A9, F9, ou seja, ele quer todas. Ele quer o que? Um intervalo. Intervalo, lembre-se dos pontos. Intervalo. Se fosse se fosse somente dois isolados, qual seria? Exatamente, ponto e vírgula. Seria o E. Um e outro, beleza. E ele fala também que na E13 ele utilizou uma expressão, uma fórmula. Aí ele vai usar aqui a fórmula C, que a gente não viu ainda, mas é bem tranquila de ver. E também ele usou aqui também a fórmula mod dentro e da fórmula C. Meu Deus, como é que eu vou descobrir isso, meu Deus? Como é que eu vou descobrir? Simples, pessoal, sem problema. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai fazer da célula E11. Ele está querendo saber o que? O menor número entre eles. Então estamos vendo aqui que a gente vai usar a fórmula menor. Então é simples, vamos usar de novo. Menor, entre parênteses, A9 até, dois pontos, F9. Obrigatoriamente na menor você vai ter que colocar esse ponto e vírgula aqui e ele quer o primeiro menor. Ok? Fecha parênteses. Então vamos ver aqui quais que não correspondem. Aqui não corresponde porque você precisa ter esse ponto e vírgula em 1. Aqui também não, porque você precisa ter esse ponto e vírgula em 1. Ou seja, de novo, ficamos entre duas, B e D. Então você está vendo que ela repete bastante, até para chutar até ficar mais fácil se você não souber de alguma coisa. Então beleza, qual é o resultado dessa fórmula aqui? A gente quer o menor número entre entre esse intervalo aqui. Vamos lá, 27, 23, 25, 12, 14, então 12. O menor número então desse daqui é o 12. Então logo, esse resultado dessa célula aqui, dessa fórmula, vai ser 12. Perfeito? Beleza. Agora ele dá uma nova fórmula pra gente, que também cai muito, e é muito importante no Excel, é uma das fórmulas mais importantes, que é a fórmula C. O que é o C? C, pessoal, é uma fórmula que faz teste de hipótese. O que é isso? Simples. Eu vou colocar aqui a sintaxe, ou seja, como que é montada essa fórmula. Você vai colocar aqui o teste que você quer fazer, o teste lógico. Logo em seguida, vai ter verdadeiro. Se não for verdadeiro, vai ter aqui o falso. Nossa, que difícil. Não, não é, pessoal. Vamos lá. Vamos de maneira bem simples, bem calma para a gente entender porque isso aqui é importante, pessoal. Então preste atenção. O que é esse teste lógico? Vamos embora lá. Se eu falo, pessoal, que 10 ele é maior aqui, o símbolo de maior, ele é maior do que 2, isso é uma verdade ou é uma mentira, pessoal? Isso é uma verdade, né? Porque 10 ele é maior do que 2. Logo, o resultado que vai dar vai ser nesse camarada aqui. Vai ser sempre assim, o teste lógico. Ele vai colocar um teste para você fazer. Se for verdadeiro esse teste, você vai para esse camarada aqui, que é o primeiro. Exemplo, imagine que aqui eu tenho um texto. Eu falo aqui aprovado. E aqui, no falso, se fosse falso, eu ia colocar aqui a letra, o texto reprovado. Ou seja, se fosse aqui numa prova isso daqui, qual que seria o resultado? Se nesse campo aqui está verdadeiro, sempre a verdade ela vem primeiro, pessoal. E lembre-se disso, sempre a verdade ela vem primeiro. Então vamos colocar um teste prático aqui como se fosse numa prova. Estamos aqui com C, ele fala que 10 é maior do que 2, ele coloca entre parênteses, entre parênteses aqui, entre aspas, perdão, aprovado. Ele coloca aqui reprovado. Então vamos lá. Se fosse numa prova, qual que seria a resposta correta aqui? Qual é que seria o resultado dessa função? Seria isso daqui, aprovado. Por quê? 10 é maior do que 2? É.
Ou seja, então a gente vai para o campo onde fica o resultado verdade. Ou seja, se esse teste lógico ele for uma verdade, nós vamos para o campo da verdade, que é o quê? É o primeiro campo aqui, ó. Depois do ponto e vírgula, vem o primeiro. Se fosse falso, seria o quê? Reprovado, que é o segundo teste aqui. Então vamos mudar um pouquinho? Agora eu vou falar o seguinte. Agora eu vou falar que 10 é maior do que 10. Pessoal, isso está certo ou está errado? Está totalmente errado. Por quê? 10 não é maior do que 10. 10 ele é igual a 10. Se fosse aqui, em vez de estar maior, esse símbolo aqui de maior fosse um igual, aí sim você ia falar que estaria certo. Mas como ele falou que é maior do que 10, ele está errado, porque 10 é maior do que 10. Logo, eu vou para o campo do falso, que fica lá. Qual é o resultado que dá? É reprovado, ou seja, se fosse uma prova, que seria o resultado reprovado. Entendeu? É só isso. Basicamente, é só isso. Então vamos ver o que ele fala aqui sobre esse teste. Vamos lá, ele colocou aqui que ele inseriu uma fórmula. Que fórmula foi essa? Igual C, ou seja, teste de hipótese. Ele colocou aqui nesse primeiro campo aqui, ou seja, teste lógico, que é o que? Essa fórmula aqui. Você pode colocar aqui qualquer coisa que você quiser para fazer um teste. Você pode colocar aqui uma fórmula, você pode colocar aqui diversas fórmulas, entendeu? Mas é simples. E se essa fórmula aqui, ela for verdade, se o que ele está aqui propondo aqui, esse teste aqui, ele for verdadeiro, ou seja, vai ser verde. Se isso daqui for falso, vai ser amarelo. Entendeu? Então vamos fazer essa fórmula aqui, vamos embora conseguir desenvolver? Então vamos lá. Ele coloca o que aqui? Ele coloca a seguinte fórmula, igual C, entre parênteses, mod. Lembra que a gente viu? O mod, ele diz sobre o que mesmo? Vê se você lembra. Mod é uma fórmula que tem a ver com o resto de divisão. Então a gente vai fazer aqui uma divisão aqui. Ele colocou o que? Essa fórmula aqui. Mod é 11. Esse é 11, ele vai ser dividido por 2. E ele vai falar que esse resto de divisão vai dar igual a 1 aqui, ó. Igual a 1. Se isso for verdadeiro, o que vai aparecer pra gente vai ser o verde. Deixa eu virar um pouquinho pro lado aqui. Se isso for falso, vai dar pra gente amarelo. Amarelo. Perfeito? Fechou. Aspas. Então essa daqui é a fórmula. Caraca, meu Deus do céu, parece uma coisa absurda. Não é. Vamos relembrar do que a gente estava fazendo? Primeiro a gente vai fazer o que aqui? Vai fazer o teste lógico. Então a gente vai fazer o que ele está propondo para a gente. Ele está falando aqui que E11, o que é E11? Lembra que a gente falou aqui que E11 é essa fórmula aqui que a gente colocou antes? Que é a fórmula menor? Opa, perdão. Lembra que a gente viu que E11, que é essa fórmula aqui? Qual é o resultado de E11? Essa fórmula aqui é 12, certo? Então ele vai falar o que aqui? Que mod E11, 2. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer aqui uma divisão. E11, que equivale a 12, dividido por 2. Qual é que vai dar o resultado disso daqui? Só fazer a conta, simples. 2 dividido por 12. 12 dividido por 2, perdão, vai dar 6. Sobra alguma coisa? Não. Ou seja, resultado zero. E ele está falando aqui que essa continha aqui que a gente fez, o resultado vai dar 1. Isso está certo ou está errado, pessoal? Se aqui a gente fez a conta e falou que deu 0 e aqui ele está falando que dá 1, então ele está equivocado. Então esse teste lógico está falso. Beleza, se eu falei que ele está falso, qual que vai ser o campo que a gente vai escolher? Vai ser esse daqui ou esse daqui? Simples.
Vai ser esse daqui, ó, porque esse é o campo do falso. Se fosse um verdadeiro, seria aqui, mas ele não é verdadeiro porque essa divisão aqui ela faz resto 0, não resto 1. Então, lógico que verde está errado. Então vai ser o quê? Amarelo, porque esse teste lógico ele deu falso. Então sempre e no primeiro vai vir, se for uma verdade, vem aqui no primeiro, segundo aqui no falso. Como que eu vou gravar? Simples, a verdade sempre vem em primeiro lugar, sempre. Em segundo lugar vem a mentira. Então aqui, no caso, seria amarelo. Então vamos ver qual que é. Então se a gente viu que a célula E13 vai dar o resultado amarelo, logo aqui não é verde, certo? Então a resposta correta vai ser a alternativa D. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Outra questão e da Selecom que repete muito parecida com a outra. Vamos lá. Em F9, ele está falando o quê? Que em F9, aqui é F9, ele está falando que inseriu essa fórmula aqui, essa expressão C. A mesma expressão que a gente viu antes, pessoal. Tá vendo como é que essa Selecom ela gosta de repetir? Beleza. Em F11, ele está falando que foi inserida uma expressão para determinar... Opa. Caiu, pessoal. Ó, caiu, ó. O segundo maior, ou seja, a gente vai usar o critério 2. A gente não vai usar o critério 1, porque o primeiro maior não é o segundo maior. Dentre todos nas células, ou seja, ele está querendo fazer o que? Um intervalo. Qual é o caractere que indica intervalo? Fala comigo. É o... Exatamente, 2 pontos. Entre todos esse intervalo aqui. E F13 foi inserida uma expressão média B7 e F7. Ou seja, ele está falando aqui o E, o ponto e vírgula, E. Ele não quer o intervalo, ele quer somente o E. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai fazer essa fórmula aqui no começo. Está falando aqui o quê? É o C. A gente já está craque já em fazer. Vamos lá. Igual C, entre parênteses, mod, D7, 3. Ele está falando que essa divisão aqui vai dar resto 0. Será que vai dar? Vamos ver. Se for e verdadeiro isso, o resultado que vai dar vai ser A e de Dawan, não o nome. Meu Deus. E caso seja falso esse teste lógico, vai dar o resultado dourados. Beleza. Lembre-se sempre disso, pessoal. Quando a gente tiver nome na nossa fórmula, a gente tem que colocar entre parênteses, entre aspas, perdão, sempre. Quando tiver nome, entre aspas. Senão, a gente não precisa colocar. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer o quê? O campinho do teste lógico. Lembre-se que o ponto e vírgula ele delimita os campos dessa sintaxe aqui, dessa fórmula. Qual é o teste lógico que ele está falando? Ele está falando o quê? Que ele quer um resto de divisão, ou seja, mod, lembre de divisão. Ele quer o D7, que é esse cara aqui, ó, D com 7, quem é o 23. Ele está falando aqui que 23 dividido por 3, ele está falando que dá resto 0. Será que dá? Vamos embora ver. 23 e dividido por 7. 3 vezes 7 vai dar 21. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. Opa! Ele está falando que vai dar resto 0. Só que está sobrando 2. Ou seja, esse teste lógico, ele está certo ou está errado? Está errado. Então, a gente vai aqui para esse daqui, que é quando o teste ele dá verdadeiro, ou a gente vai para esse daqui quando dá falso? Lembre sempre que o primeiro é o verdade, o segundo é o falso. A gente vai para o falso, porque esse teste está falso, ele está incorreto. Então, a gente vai pegar o que? A palavra dourados. Então, vamos lá ver? Então, aqui nesse caso, o correto aqui seria dourados, dessa sintaxe. Então, aqui tem dourados, aqui não tem dourados. E aqui também não. Vamos para o próximo. Ele está falando aqui da fórmula maior. Só que a gente não precisa nem montar, cara, porque olha o que ele está falando aqui, ó. Ele está falando aqui que ele quer determinar uma expressão que determine o segundo maior. Ou seja, é fácil aqui, cara. A gente quer o primeiro maior, que é esse camarada aqui, ou a gente quer o segundo maior? A gente quer o segundo maior. Então, logo, a B também está errada. Olha quanto tempo a gente economizou, pessoal. A gente já fez a questão.
Tá feita. É a A. Mas vamos agora entender como é que é a fórmula média. Mas se você entendesse só esses dois pontos, você já teria conseguido o seu ponto. Entendeu? Mas vamos fazer aqui essa fórmula aqui, média. O que é média, pessoal? Média significa média aritmética. Como que faz uma média aritmética? É simples. Você vai somar todos os termos desse intervalo e você vai dividir pelo número de termos. Então vamos lá? Ele está falando aqui que ele quer a média de B7 e, lembre-se disso, ó, ponto e vírgula é o E. Ponto e vírgula E. Ele quer só 2. Deu um erro aqui, pessoal, voltei. Ele quer o 2, ó, ou seja, ele está querendo somente dois termos, ó, que é o B7 e, qual foi que ele escolheu também ali? B7 e F7. Então, beleza, ele vai pegar aqui então esses dois, ó, B7 e F7. Vamos substituir pelos números aqui dessa planilha. Quem é B7 aqui nessa planilha aqui, ó? B7 é o 21. Então ele quer 21 e também o F7. Quem é o F7 é o 19. 19. Ou seja, o que a gente vai fazer então? É simples. A gente vai pegar esses dois termos aqui, que é o 21 e 19, é o B7 e o F7, que significa esses dois números. A gente vai somar esses números e a gente vai dividir pelos números de termos. Quantos termos que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um termo, que é o B7, e o segundo termo, que é o F7. Simples. Isso é média aritmética. Então vamos lá. 21 mais 19. Que vai dar 10. 3 com mais 1, 4. 40. Ou seja, mas a gente não quer 40. A gente quer agora a média aritmética. Então a gente vai dividir por 1, 2. Dividir por 2. Porque tem o termo 1, que é o B7, e o termo 2, que é o F7. Ou seja, foram somente dois termos que foram utilizados. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 20. Total 20. Então, logo, média vai ser 20. Qual é o certo? 20, não 22. Tá beleza? Só isso. Pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Essa daqui é somente uma primeira parte. Eu vou fazer uma segunda parte de Excel da banca Selicom. Deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que também estão nessa luta para concurso público. Eu creio que se você prestar bastante atenção nos pontos que eu falei, principalmente nas fórmulas que a gente viu, que a Selicom ela gosta de cobrar bastante, com bastante recorrência, eu creio sinceramente que você vai ter uma boa nota em informática na parte de Excel, tudo bem? Fique com Deus, um abraço, espero que você tenha gostado. Aqui é o Pereira, valeu pessoal, fica com Deus.